passo a cumprimentar e a apresentar o Wellington Calazans, que é jornalista, especialista em comunicação integrada e que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola, aqui na edição de hoje. Boa noite, David, boa noite, professor, e a você assistindo ao TPA, é sempre bom estar aqui. Eu passo a mesma questão agora para o Wellington. Wellington, Ruanda vai a eleições, Paul Kagame concorre a um quarto mandato com a possibilidade de concorrer a um quinto mandato. É descrito pelos seus apoiantes e também parceiros internacionais como fator de estabilidade e desenvolvimento do Ruanda. Que eleições no dia 15 teremos? O que é que se pode esperar deste pleito? David, eu quero fazer aqui uma pequena observação, complementar ao comentário do professor Almeida, que foi muito feliz sobre essa questão da democracia. Não existe um modelo pronto de democracia, uma espécie de kit, de lanchonete, como conhecemos, que possa ser aplicado em qualquer país, mas também chamar Ruanda de democracia é um pouco de otimismo, viu, David? As investigações jornalísticas apontam que o presidente Kagame de Ruanda possui traços muito fortes de quase um ditador que restringe a oposição política e a mídia independente. E ele não governa apenas por interesse próprio, ele afirma ser motivado por um ideal de criar uma Ruanda segura e próspera, mas o seu foco está visivelmente preso aos interesses de sua comunidade étnica, Tutsi, né? Que inclusive a ascensão política de Paul Kagame ao poder após a Guerra Civil e o genocídio de 1994 está intimamente ligada à sua história de vida como refugiado Tutsi. Então, ele é apresentado como um político pragmático e implacável em seus esforços para reconstruir Ruanda após o genocídio, isso ninguém pode contestar. E, de certa forma, ele alcançou sucesso econômico em determinados momentos e também, apesar do excesso de ocidentalização, né, que eu já critiquei aqui em outras edições do programa, há uma certa modernização, vamos falar assim, do Ruanda, sob a liderança de Kagame. Mas ele coleciona fracassos também, que são escondidos dentro e fora do país, especialmente no pouco esforço que faz na promoção da igualdade e na conciliação étnica entre os ruandeses. O eterno presidente do Ruanda, vamos chamar assim, tem dado pistas de que o objetivo final da sua liderança à frente do país é exclusivamente de criar um lar para os Tutsis, expulsos antes do genocídio, inclusive reescrevendo a narrativa do genocídio para favorecer os Tutsis em oposição aos Hutus, né? Que em Angola falamos com H mudo, Hutus. Apesar das críticas e questionamentos sobre a verdade escondida ou maquiada, quando falamos sobre o progresso econômico no Ruanda, Kagame mantém um forte apoio entre seus compatriotas e no cenário internacional. Ele também busca atender demandas de países que garantem a ele a capacidade de ser um artífice da discórdia e instabilidade entre os vizinhos, inclusive com uma dedicação especial ao leste da República Democrática do Congo. O que esperar dessas eleições, David? Como você perguntou, que ele ganhe de uma maneira praticamente esmagadora. A sua reeleição será certamente consumada com uma margem de votos expressiva, revelando não apenas a sua permanência no poder ou capacidade de se manter como um líder respeitado e temido o tempo que desejar, mas esta reeleição ela só aguarda o anúncio oficial dos resultados eleitorais e revela, assim, a hipocrisia também, né, de alguns países que dão suporte a o que poderíamos chamar, dentro dessa perspectiva de eleição como fator de democracia, uma farsa com o nome de democracia. Mas a Constituição do Ruanda permite que Paul Kagame busque a reeleição até 2035, então, sem indicar um plano para sua transição de poder, isso pode ser traduzido como vai morrer no poder. Kagame é apresentado como um líder carismático e astuto. No entanto, o seu apego ao poder o torna capaz de derrotar sem remorsos seus inimigos políticos e construir, impor com uma conivência interna e externa uma reputação
de estadista sensato. Talvez aí eu responda essa questão da estabilidade que você perguntou, não é? Ele, através do medo ou através da gestão de acomodação dos focos de oposição ou de apoios, ele consegue se apresentar como estadista, mas não é bem assim, né? Sua visão idealista de uma Ruanda próspera e estável, ela é voltada apenas para os Tutsis e molda, suas estratégias políticas de supremacia étnica e suas ações como um presidente que pode ser visto como o dono do país. Kagame controla Ruanda de maneira absoluta e ele é mesmo quem decide sobre quando ou se deve deixar o cenário político do país, como eu falei antes. A Frente Patriótica do Ruanda, David, demonstrou seu poder financeiro e influência política, garantindo a longevidade no poder de Paul Kagame, e isso vai perdurar por muitos anos. Apenas, já na fase aqui de conclusão dessa primeira impressão minha, eu gostaria de dizer que, apesar de trazer essa estabilidade que você mencionou ao país, após um período conturbado, Paul Kagame pode não ser apresentado como o futuro do Ruanda. De alguma maneira, a aparente paz no país é apenas uma consequência do medo de muitos. Então, para que o Ruanda possa ter um futuro melhor, vai precisar de uma mudança de liderança, alguém que seja o presidente de todo o povo e não apenas de uma etnia. Paul Kagame representa a previsibilidade dos líderes obsoletos. Neste momento, sua saída poderia ser entendida como o melhor caminho para a promoção da integração nacional e a paz e estabilidade na região, especialmente entre os vizinhos do Ruanda. Kagame será reeleito e continuará a ser um presidente amado por uns e odiado por muitos dentro do seu próprio país. Wellington, quero continuar consigo justamente para olharmos para esta relação com alguns aliados de Paul Kagame, nomeadamente quando se refere que, por exemplo, também a manutenção de Kagame no poder se deve a alguma aliança com alguns poderes extra-Ruanda. Uma aliança que foi muito falada durante o período de pré-campanha, tanto no Ruanda quanto neste parceiro, é a aliança com o Reino Unido. Entretanto, os parceiros do Reino Unido, no Reino Unido, os parceiros de há 14 anos perderam poder, há um outro poder no Reino Unido e o acordo que tinha para com o Ruanda da extradição de requerentes de asilos para aquele país onde deviam esperar até que os asilos fossem admitidos, este plano cai por terra, nas palavras do novo primeiro-ministro do Reino Unido. E Kagame fez lembrar, através do seu governo e também de própria voz, que o acordo está feito e que não prevê qualquer reembolso. O Ruanda já terá arrecadado qualquer coisa como 400 milhões de euros com este acordo, que foi justamente para a criação de condições para receber estes requerentes de asilo, e agora este acordo, a partida, cai por terra e não há reembolso. David, o bom jornalismo e também os serviços de inteligência seguem um princípio chamado siga o dinheiro. Como o novo governo do Reino Unido, e não vamos aqui discutir o Reino Unido outra vez, mas ele praticamente é uma continuidade do que estava em prática anteriormente, nós podemos entender esse derrame de dinheiro nas mãos de Paul Kagame lá no Ruanda como uma maneira de lavar dinheiro. É lavagem de dinheiro, é uma maneira de patrocinar a campanha de Paul Kagame e uma maneira de bancar a instabilidade regional que, através dos minérios e da compra de armas e outros equipamentos bélicos, ele acaba por alimentar uma indústria de corrupção muito forte que existe na Europa. E o Reino Unido faz parte dela. Então, é uma questão que exige muito mais profundidade na análise, muito mais investigação para que os elementos possam ser apresentados, mas quando seguimos o dinheiro, basicamente, já encontramos na largada esses elementos que eu apresentei aqui, porque não existem virgens na política, e todo mundo aí tem uma certa mão suja de sangue com o que está acontecendo no leste da República Democrática do Congo, David.
Obrigado, Wellington. E vamos então olhar para um outro tema que está na ordem do dia, que tem que ver com os 75 anos da NATO. Um marco que foi assinalado em Washington, a capital federal dos Estados Unidos da América, com o presidente Joe Biden como anfitrião a receber os 32 países membros, mais a Ucrânia, este que é um aspirante a membro, entre outros parceiros. A guerra na Ucrânia foi substancialmente o assunto que esteve a dominar o encontro, mas também falou-se da questão das finanças da NATO, que obriga a que todos os países membros dediquem anualmente 2% do seu PIB no melhoramento da sua defesa. Wellington. David, é muita coisa que a gente tem que falar sobre essa NATO, né? Primeiro que o discurso lá na cúpula de 75 anos de aniversário, né, que foi realizado em Washington, o secretário de Defesa Lloyd Austin, ele tentou reescrever a história da Guerra Fria, afirmando que a União Soviética foi a agressora e que a guerra era entre democracias e nações com presunção de não serem democráticas. Que coisa, né? Mais que uma distorção da realidade, esta mentira é propaganda para justificar o injustificável, a existência da NATO após o declínio soviético. A NATO não tem nenhuma razão de existir. Assim como a realidade mostra que a antiga União Soviética foi responsável por libertar nações da agressão nazista, está claro que a NATO é apenas um agrupamento de países que tentam assumir em bando as rédeas do mundo. A NATO deveria ter sido encerrada, mas por ser uma excelente oportunidade para praticar a corrupção sem a necessidade de prestação de contas, segue como um zumbi nos dias de hoje. Há quem diga que a NATO cresceu, eu continuo dizendo que ela inchou, tanto que você falou aí sobre a importância de que os países cumpram os 2% do PIB para a manutenção do bloco armado. Mas o bloco é armado e não garante a segurança que promete, porque não investiu em tecnologia. O bloco está muito mais para ser um bloco de agressão do que de defesa, e o bloco está piorando as economias dos países membros. Eu tenho dito aqui e repito com muita tranquilidade, este problema da NATO hoje ter 32 membros não significa um crescimento, significa um inchaço, e todo inchaço é decorrência de alguma doença que muitas vezes não sabemos qual é, mas que pode ser fatal. Sem um objetivo claro que justifique a sua existência, a NATO pratica todos os dias, através da imprensa de propaganda, uma nova modalidade nas relações internacionais, que é a esquizofrenia coletiva, uma tentativa de demonizar povos e países, atribuindo a eles o rótulo de ser uma ameaça. Né? Vira e mexe, uma ameaça. Depois do fracasso contra a Rússia, usando a Ucrânia numa guerra por procuração, mesmo com suas economias em franco processo de declínio, uma remendada NATO chega ao cúmulo da arrogância, ao tentar dizer a países como a China e Índia que se afastem da Rússia. Perderam a noção do real. A NATO é um grande programa de humor, e esta cimeira teve aí no discurso do presidente Joe Biden a confirmação do que estou falando aqui. Apenas para concluir, David, antes de entrarmos nas questões específicas sobre o tema, que eu sei que você tem aí outras perguntas para fazer, eu lembro que Truman, ao criar a NATO em 1949, estendeu a Operação Barbarossa dos Estados Unidos para dominar o mundo, começando pela Rússia. Franklin Roosevelt e Winston Churchill reconheceram a importância da União Soviética na vitória contra Hitler. Truman se tornou uma espécie de nazista norte-americano ao desafiar o direito legítimo da então União Soviética, né, de controlar os países conquistados. A relação amigável entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética terminou devido às demandas hostis de Truman, dando início a uma guerra
não entre capitalismo e comunismo, mas entre os Estados Unidos e todo o mundo. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2014, foi preparada desde a administração Truman. O discurso de Austin, que eu mencionei na abertura do meu comentário, ele foi recheado de mentiras e propaganda, tentando resgatar uma importância atual para uma NATO que é obsoleta, que não tem nenhuma razão de existir. E nunca é demais lembrar que Austin é negro e os negros estavam entre as principais vítimas do nazismo, que ele hoje, por ignorância ou conveniência pessoal, defende. Volto ao Wellington. Wellington, vamos ainda continuar a olhar para este mesmo assunto e lembrando aqui outras nuances envolvendo este 75º aniversário da NATO. Além da Eslováquia ter declarado que não aceita para já a adesão da Ucrânia à aliança, deslocou-se a Washington pelo aniversário da NATO Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que atualmente assume a presidência rotativa da União Europeia, que já esteve em Kiev e esteve em Moscovo. Orbán, à margem da cimeira da NATO, reuniu-se em privado com Donald Trump. Dizem os jornais americanos que alguns líderes europeus presentes em Washington, nos vários encontros paralelos que tiveram de forma bilateral entre estadistas ou chefes do governo, ensaiaram várias conversas para olhar para um modelo da NATO pós Joe Biden, o que faz aqui antever que eles desconfiam e acreditam cada vez mais que o vencedor das eleições de novembro será Donald Trump. Entretanto, temos aqui a questão de Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, que está de saída porque o mandato já terminou e deverá passá-lo ao seu sucessor, que faz uma acusação direta à China, dizendo que a China está indiretamente na guerra com a Ucrânia, apoiando militarmente a Rússia. Uma posição que a China já respondeu, tendo dito que trata-se de uma acusação grave, muito grave e infundada, e que pode minar a relação entre os blocos. O que, em resumo, faz antever que a NATO também esteja de olho para se virar para o Indo-Pacífico, com a China como objetivo. Olha, David, a geopolítica ela é muito interessante porque ela é dinâmica, não é? E esse cenário de tensões geopolíticas, que é um cenário crescente de tensões, né? Ele tem aí a exposição de potenciais riscos e de conflitos generalizados. É importante fazermos uma reflexão sobre isso, e já falamos aqui sobre o risco de uma escalada de guerra. Mas também existem figuras, como você mencionou, como Viktor Orbán, que, apesar de ser extremamente execrado por ter uma relação boa, não é, com Vladimir Putin, ele tem sido uma voz dissonante. Ele tem falado sobre paz, uma palavra que é praticamente proibida entre os países membros da NATO. E, ora, eu vou deixar de valorizar os esforços de paz de Viktor Orbán e de outras autoridades, de outras figuras internacionais, o próprio presidente de Angola, o Xi Jinping da China, que falam sobre paz, Modi da Índia, que fala sobre paz, ou vou dar ouvidos a um Jens Stoltenberg, que já está de saída, não é? E que deixa uma NATO numa situação de tensão jamais vivida na sua história, e essa história nos oferece lições valiosas sobre custos humanos e materiais da guerra, que o Jens Stoltenberg não soube dimensionar durante o seu mandato. É fundamental falarmos sobre o impacto de estratégias militares agressivas e a promoção de ações que possam resultar em tragédias inimagináveis para as populações envolvidas. Não adianta tensionar quando potências nucleares estão envolvidas. Talvez por isso, os responsáveis pela defesa da Rússia e Estados Unidos falaram ao telefone, o que parece ser o sepultamento das palavras irresponsáveis do ainda secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que havia declarado que a Ucrânia estava a caminho de se juntar à NATO, o que constitui um desafio àquilo que chamamos de linhas vermelhas impostas pelos russos, e por isso eu considero pouco plausível de
uma consumação. Sabemos que a Rússia nunca foi uma ameaça para seus vizinhos europeus, buscando apenas ser considerada uma nação europeia normal. E eu preciso repetir sobre Harry Truman, que, como presidente dos Estados Unidos, permitiu que criminosos de guerra nazistas escapassem da justiça como parte de seus esforços para combater a antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Décadas depois, os Estados Unidos decidiram demonizar a Rússia, mesmo com o fim da Guerra Fria. Obviamente que, em parte, isso se deu para manter o fluxo de receita militar, que também alimenta uma máquina de corrupção quase perfeita. É quase perfeita porque sabemos que ela existe. Esta guerra por procuração na Ucrânia, David, com os Estados Unidos derrubando o presidente eleito, instalando governantes corruptos como Poroshenko e Zelensky, foi uma construção com um final infeliz para a NATO. A Rússia superou todas as sanções e ampliou parcerias estratégicas em diversas frentes, que são fundamentadas na economia real de commodities e também na repulsa a uma doutrina chamada woke, que tenta banalizar tradições, religiões e culturas milenares de países como China, Arábia Saudita e a própria Rússia. Escândalos de corrupção que podem ser expostos com a possível volta de Trump à Casa Branca faz com que os envolvidos estejam desesperados para escapar das consequências de suas ações criminosas, levando líderes de alguns países a manter a pressão na guerra contra a Rússia e Putin. Este desespero, David, é evidente nas provocações da NATO e na continuação da política provocativa contra a Rússia, agora estendida para os iranianos e também aos chineses. Um resultado da recente cúpula da NATO foi a decisão da Alemanha de hospedar mísseis de alcance intermediário dos Estados Unidos, em contraste com o cancelamento do Tratado INF de 2019. Este tratado, assinado por Reagan e Gorbachev em 1987, foi um marco no fim da Guerra Fria, exigindo que Estados Unidos e a antiga União Soviética eliminassem mísseis nucleares de alcance intermediário. A saída dos Estados Unidos do tratado sob Trump resultou em uma nova corrida armamentista e a renúncia ao desarmamento nuclear. O que eu quero dizer com isso não é garantia de que com Trump haverá paz. O governo dos Estados Unidos justificou sua saída culpando a Rússia. Em vez de buscar o cumprimento russo, preferiu rescindir o acordo. Com a pressão de Washington sobre a Europa e a Rússia para se prepararem para a guerra, vemos um aumento nos esforços de recrutamento do exército dos Estados Unidos. A administração Biden, fornecendo armamentos à Ucrânia, marca uma escalada das tensões, enquanto os Estados Unidos buscam isolar a Rússia, agora envolvendo a China como facilitadora do conflito com a Ucrânia, o que é uma grande mentira. A resposta chinesa, no entanto, não correspondeu ao que se esperava, com a China se recusando a fornecer apoio militar à Rússia. Diante desses eventos, questiona-se a eficácia das alianças internacionais e a capacidade de líderes civis e militares de evitar um confronto destrutivo em um contexto em que a classe guerreira tradicional desapareceu na Europa e nos Estados Unidos, com crescente diversidade nas fileiras militares. A questão da disposição e capacidade para o combate armado se torna crucial e isto é muito perigoso. Mas vamos acreditar aqui que essa conversa entre as inteligências de Estados Unidos e Rússia, uma conversa feita, segundo informações pela via do telefone, ela tenha sido um pontapé de largada importante para conversas de adultos sobre paz, sobre respeito mútuo, porque, como falei antes, são potências nucleares e essa tensão ela não faz bem a ninguém. É isso, David. O Wellington está na Suécia, aí na Europa, de uma forma generalizada, por todo o bloco ocidental. Os europeus têm noção de quão dependente está a sua segurança dos Estados Unidos nesta aliança da NATO? Pior do que consciente agora, e por uma maneira dura, porque acreditavam mesmo que as sanções aplicadas
contra a Rússia e toda a política, né, de demonização fosse eliminar a Rússia em 6 meses, as pessoas agora começam a perceber que dependem dos Estados Unidos, mas ainda assim não terão a segurança que precisam. A sensação aqui, David, pelo menos eu posso falar sobre a Suécia em especial, mas também sobre os países nórdicos, que pela relação que possuem, praticamente as imprensas se confundem, né? Os povos desses países estão num misto de arrogância por medo, né? E apatia por impotência. Ou seja, aqueles que ainda dizem que devem ser duros com os russos é por medo de que os russos ataquem, algo que não iria acontecer se as provocações não fossem tão explícitas. E aqueles que temem pela falta de segurança é porque estão vendo agora os resultados que são completamente contrários ao que falaram sobre sanções e sobre uma Rússia que estaria desmontando enceradeiras e eletrodomésticos para fazer com que suas armas chegassem ao campo de batalha. Então, David, a mentira da propaganda, especialmente da imprensa aqui da Europa, mas do Ocidente de um modo geral, ela acabou sendo transformada na bússola dos cidadãos. E a pior derrota para uma sociedade numa guerra é acreditar na própria mentira, porque a propaganda de guerra ela é feita para confundir o inimigo e não para confundir o próprio povo. Por isso que hoje na Ucrânia os poucos homens que ainda restam, ou poucos jovens com idade militar, não é? De prestação militar, eles são arrastados nas ruas e nas suas casas, fantasiados de soldados, para que entrem no campo de batalha como soldados, quando são apenas civis fantasiados de militares. Wellington, volto a si. Esta nova ordem mundial de que falou o professor Almeida Henriques é a tal que os Estados Unidos e aliados ocidentais parecem não querer admitir. E isto mesmo é que estará melhor no cerne do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Um conflito que vai perdurar por mais tempo. Aqui, fazendo leitura algumas palavras de alguns líderes ocidentais agora em Washington, o próprio presidente Joe Biden já fala em armamentos e dinheiros que serão enviados para a Ucrânia no próximo ano, portanto estamos a falar de 2025, o que é uma aceitação tácita de que pelo menos em 2024 o conflito não acaba, já se está a falar da manutenção deste conflito em 2025. Há a promessa dos F-16, a Ucrânia deverá receber dentro de dias estes aparelhos, não tem condições para os operar em solo ucraniano e parece que a Polónia será o palco de operações destas máquinas. Numa altura em que também a Europa, nomeadamente 4 países, acordam na produção de mísseis de longo alcance e Vladimir Putin a dizer mesmo, portanto o Kremlin falou, o Peskov, porta-voz do Kremlin, que o Ocidente está a tentar criar aqui uma narrativa que chamou de escalada muito perigosa nesta reunião de Washington. O que é que se pode antever como novos desenvolvimentos para este conflito entre a Rússia e a Ucrânia? David, o que está exposto você detalhou praticamente. Obviamente que eu vou falar um pouco mais sobre cada ponto. Mas o que é interessante aí é aquilo que eu falei há pouco sobre o que não está sendo amplamente divulgado. Os esforços de paz de Viktor Orban e as conversas entre as inteligências dos Estados Unidos e da Rússia. Isso pode acabar com uma guerra, porque aí não é uma política de governo, é uma política de Estado, não é? É uma política muito mais inteligente e de longo prazo. O atual governo norte-americano, ele está hoje ridicularizado aos olhos do mundo. Não podemos aqui tapar o sol com uma peneira, não é? Todos hoje enxergam as intervenções do presidente do país que é considerado a maior potência do mundo como uma cena patética.
ele troca nomes, ele já disse que é uma mulher negra, ele já disse que a vice dele é Trump, ele já disse que Zelensky é Trump, que Zelensky é Putin. Ele não consegue relacionar, não é? E já vínhamos denunciando isso há algum tempo, então nossa consciência e o nosso público estão tranquilos nesse aspecto, porque há 2 anos estávamos falando sobre essa questão da capacidade cognitiva do atual presidente dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de liderança política, o país vai muito mal. Mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. É assim que falam no ditado popular. E, por isso, as inteligências estão trabalhando silenciosamente em busca de soluções para a construção de um ambiente menos hostil, né? Reduzindo esse espírito de russofobia e de preconceito que tem sido criado contra a Rússia, China, Irão e outros países, para que possa haver vida no planeta. Ninguém quer uma guerra fria. Então, eu vejo que os dias da NATO estão contados, porque o Império Norte-Americano chegou ao ponto que Roma chegou, não é? Os países membros da NATO estão exaustos por seus problemas socioeconômicos e conflitos políticos internos, e isto conduz a NATO ao inevitável colapso. Esse colapso do Ocidente é visto por Vladimir Putin e por Xi Jinping como uma autodestruição da NATO, o que dispensa uma guerra maior, que causaria dor e sofrimento a outros países e povos que não têm culpa pela existência deste cenário de guerras, instabilidades e provocações. David, você falou sobre o F-15. Não há sequer pista apropriada na Ucrânia para que este tipo de caça possa sair do solo. E digo mais, pelo domínio do espaço aéreo por parte da Rússia na Ucrânia, qualquer objeto bélico que se mova contra a Rússia será destruído. Eu hoje vi num canal especial militar norte-americano que a tecnologia de interferência da Rússia tem impactado negativamente as armas doadas pela NATO para a Ucrânia, forçando-os a suspender o uso de certos tipos de armas. Ou seja, mesmo que as armas cheguem à Ucrânia e mesmo que existam soldados ucranianos para operá-las, essas armas não terão utilidade, porque a tecnologia dominada pela Rússia, ela é muito mais avançada e ela transformou guerras convencionais numa guerra moderna com um impacto muito menor no número de perdas de soldados. Então, essa interferência russa, ela é uma arma que decorre de pesquisa científica, estudo e de determinação de se transformar uma potência bélica. E por isso eu não vejo, David, um cenário de avanço da guerra, porque, para nossa sorte, né, estou falando aqui do ponto de vista de seres humanos que somos, ou pelo menos achamos que somos, nós estamos vendo que China e Rússia, que possuem uma tecnologia bélica muito mais avançada do que todo o conjunto da NATO, esses países não querem uma guerra aprofundada, não querem uma guerra global. Então, esta é a grande sorte da nossa parte, porque se fosse a NATO que possuísse essa supremacia, não existiria mais hoje a Rússia, não existiria muito provavelmente mais a China como conhecemos. Por isso, eu acredito que não haverá uma escalada no campo de batalha por falta de tecnologia. Acredito que as conversas de bastidores das inteligências provocarão, né, bons frutos de paz e que toda essa provocação da NATO seja apenas o último suspiro de um paciente em estado terminal. Eu volto ao Wellington ainda para mais uma chega sobre este mesmo assunto. Wellington, Antony Blinken disse na semana passada que os F-16 já estão a caminho da Ucrânia e que a Ucrânia deverá começar a operar esses aparelhos ainda neste verão. Estamos aqui a falar do verão europeu. A data era entre junho e julho, estamos a entrar para a segunda quinzena de julho.
é previsível que para a semana estes aparelhos sejam entregues à Ucrânia. Repito, é previsível que assim seja. O curioso aqui neste facto é estes aparelhos saem da Dinamarca e da Holanda ou Países Baixos. Portanto, de toda a gama de aparelhos, num total de 46 que já foram disponibilizados ou prometidos para a Ucrânia, nenhum deles é dos Estados Unidos. Portanto, apesar de serem aparelhos fabricados nos Estados Unidos, mas são aparelhos dos países europeus membros da NATO. Os Estados Unidos não estão a entregar qualquer aparelho. Exatamente, assim fica fácil fazer guerra, né? Matando o povo de outros países, gastando dinheiro de outros países e prometendo dinheiro como se fosse seu. Essa é a grande questão. A guerra, ela vai prejudicar demais a Europa, já está prejudicando. Se formos fazer uma análise bem fria, David, essa escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente, ela é assim uma espécie de condenação da Europa. E a crise que está sendo aprofundada com o envio de armas e etc. para a Ucrânia, ela prejudica muito mais os europeus. Então, eu acredito que esses aviões não devam chegar e acredito que, se chegarem, eles não sairão do solo. Então, eu continuo apostando nisso. Questões técnicas, como falei, né? Não tem pista, o domínio do espaço aéreo na Ucrânia é russo, a tecnologia russa é melhor do que a tecnologia dos países membros da NATO, e com isso nós temos muita sorte de não vermos o contrário, né? Em que a NATO estaria disposta a atacar se tivesse equipamentos melhores. Então, eu vou por uma outra linha, David. Eu estou apostando mais dessa vez na paz, porque a impotência da NATO está exposta. É até ridículo que tantas pessoas ousadas e arrogantes estejam fazendo essas provocações, porque elas não conseguem fazer absolutamente nada, não têm armas. Eu li recentemente, na quinta-feira, que um acordo entre Estados Unidos e Alemanha prevê o envio de Tomahawk para a Alemanha, essa arma de 2003, que no Iraque já era usada. Imagina se essa tecnologia vai assustar o russo que tem um controle aí da tecnologia hipersônica, não é? Mas, e também Joe prometeram Biden, armas de longo alcance e de médio alcance que estão em desenvolvimento, ou seja, prometeram armas que não existem. David, vamos mudar de assunto, porque esse está ficando meio estranho, né? Assim como os F-16 mais modernos que estão prometidos à Ucrânia só deverão chegar pelo menos para 2027 ou 2028. Mas dizia, não existirá a Ucrânia, desculpe lhe interromper, não existirá a Ucrânia em 2027, 2028, David. Perdão, eu falei, não ouvi você, então vou ficar calado para ouvir. Dizia Wellington que Joe Biden prometeu, dentre outras coisas, entregar também baterias antimísseis à Ucrânia, baterias Patriot. Patriot. Você era criança quando falavam sobre isso, né? Lembra de Tareq Aziz, do Iraque? Era isso aí que era usado. Né? Então, David, estamos falando sobre uma guerra em que a tecnologia chinesa e russa é uma tecnologia que massacra, assim, é uma coisa ridícula. A NATO ter tanto dinheiro, né, e não ter nada para mostrar no campo de batalha, para nossa sorte, obviamente. Não estou lamentando, só estou achando ridículo por causa da arrogância. Então, mas pode dormir tranquilo, David, não vai ter guerra não, esse pessoal não tem arma. Obrigado, Wellington, então, por este conforto que nos tenta passar. Vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento deste assunto e de outros que continuam a marcar a atualidade internacional. Este é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais atenção tem estado a merecer de todos nós e que também acaba por desviar a atenção para outros focos também não menos importantes, como são, por exemplo, os conflitos em África, o caso concreto do leste da RDC, o Sudão e a situação de tensão permanente na República Centro-Africana e ainda o norte de Moçambique. Vamos então continuar a acompanhar estes assuntos e poder ter capacidade de trazer
abordagens mais profundas sobre estes e outros assuntos que dizem, melhor resposta, que dizem, assim é que está correto, que tem a ver mais concretamente conosco e não que a Rússia e a Ucrânia não tenham, porque tendo este conflito tomado proporções internacionais, então está todo o mundo indiretamente afetado por este conflito. Wellington e professor Almeida, estamos no final do nosso programa e não os quero despedir sem antes ficar com as vossas notas positiva ou negativa da semana. Wellington, as suas notas finais? David, eu tenho só coisa boa para falar. Eu quero aqui exaltar o presidente de Angola, João Lourenço, que foi designado membro do Comitê Presidencial Ad Hoc para o Sudão pela União Africana, uma grande conquista diplomática de Angola, os angolanos de parabéns, né? A Índia e a Rússia fortalecem laços de amizade e Turquia e Síria, com a mediação dos iranianos, podem selar uma paz mútua, que é importante e também deverá ser celebrada aqui neste fim de semana por nós. Wellington, agradeço então por estas notas e uma provocação para uma resposta de 30 segundos. Wellington, parece que a médio e longo prazo os BRICS poderão também criar um sistema de segurança ou defesa? Não, mas um parlamento para discutir as questões que estejam dentro das previsões de interesses mútuos, isso certamente irá acontecer e já foi anunciado. Já poderemos abordar este tema em próximas edições aqui do Conexão Angola. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington Calazans é jornalista, especialista em comunicação integrada e fala-nos sempre a partir de Estocolmo, na Suécia, ou de outros pontos do mundo quando está em viagem, e é uma presença sempre assídua e presente, passa a redundância, aqui na TP Notícias para o comentário à política internacional. Wellington, muito boa noite, obrigado pela presença mais uma aqui na TP Notícias. Boa noite, David, professor Almeida, e a você assistindo a TPA. Muito obrigado por hoje. Até a próxima.